Ministério Público Federal pede cancelamento de pedidos de exploração mineral em terras indígenas no Amazonas. Marinha mantém interditado o Porto de Parintins. Corpo de Ricardo Boechat é velado no Museu da Imagem do Som em São Paulo. Paulo Guedes diz que Previdência vai trazer economia de R$1 trilhão e deve ser aprovada dentro de 5 meses. Incêndio em hotel na Índia deixa 17 mortos. Santos é o único brasileiro em lista dos 30 maiores clubes do mundo. Com 15 milhões em golpes, maior estelionatário do Brasil é preso em Manaus. Com corda amarrada em um dos braços, corpo em decomposição é encontrado no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O dia fica nublado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 19 milímetros. A madrugada termina com 24 graus de temperatura e a máxima pode esbarrar nos 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Terça-feira, 12 de fevereiro. 43º dia do ano. Faltam 322 para terminar 2019. É dia de Santa Eulália. Também é o Dia Mundial da Oração pelo Autista e o Dia Mundial do Casamento. Na Roma Antiga acontecia o festival de Diana, deusa da caça e dos bosques. Entre sexta e segunda-feira, o Rio Negro subiu mais 22 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 82 centímetros. Foram normais as operações de pouso e decolagem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante toda a madrugada. Fatos marcantes da história. 1973. O primeiro grupo de prisioneiros de guerra dos Estados Unidos é libertado no Vietnã do Norte. 2001, o mapa completo do genoma humano é apresentado oficialmente. 2004, pesquisadores da Coreia do Sul se tornam a primeira equipe a clonar com sucesso um embrião humano. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Durante o período carnavalesco de 5 a 10 de março, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ASAM, intensificará a fiscalização dos transportes rodoviários intermunicipais nos principais pontos de entradas e saídas de Manaus. O intuito é coibir o fluxo de veículos clandestinos. Para proporcionar mais segurança aos motoristas e passageiros e evitar acidentes nas rodovias que ligam a capital aos 13 municípios da região metropolitana de Manaus, cerca de 30 agentes de fiscalização irão atuar em pontos estratégicos das principais rodovias intermunicipais, além da rodoviária Oscar Angelim e da ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo nesse instante aí onde você está? Nublado, Paulo, está nublado, nós temos aí uma temperatura bem amena, está nublado nesse momento. Nós estamos falando aqui, Paulo, do coração da zona leste da cidade, aqui próximo à garagem da Global, Avenida Grande Circular. Falando em garagem, o transporte coletivo de Manaus está funcionando sem a normalidade. Que é a normalidade, Paulo, tudo tranquilo. Conversava agora há pouco com motoristas e cobradores da empresa Global que cobra aqui a zona leste de Manaus. Paulo, a reclamação são as mesmas ainda, a questão das férias e os ônibus, Paulo, um perigo realmente. Os ônibus que estão trafegando em Manaus é uma coisa perigosa. Me mostram pneus, me mostram as condições do carro e dirigir nessa pista molhada, um carro de grande porte com pneu no arame, realmente é perigoso, não, Paulo? Pois é, Pellegrini, a falta de conservação dos ônibus em Manaus e a frota realmente está sucateada, não é, Pellegrini? Tá, Paulo, infelizmente é assim, né? Que estão vindo por centro também, existem também os coletores que andam, né, que trafegam dentro dos bairros, esses também, Paulo, é realmente uma situação bem perigosa. E vamos esperar que em pouco tempo novos ônibus possam chegar a Manaus, mas isso só com outra empresa, não é, Pellegrini? Porque o que está aí parece que não vai acontecer nada. Pois é, né, Paulo? A gente espera, né, uma mudança, né, de empresa, ou espera que essas empresas comprem carros novos, né, para que esse vexame deixe de acontecer. Olha, a gente vê aí todos os dias, você que se dirige aí pelas ruas, qualquer pessoa que dirige aí em Manaus, está acostumado a ver ônibus aí no acostamento, ônibus no prego na cidade. Pellegrini, fiquei impressionado ontem, debaixo daquele aguaceiro. Manaus ontem sofreu uma chuva muito forte
muita água ontem durante várias horas em Manaus, com alagações em vários pontos da cidade, em partes mais baixas, obviamente, e motoristas dirigindo em alta velocidade, uma irresponsabilidade e colocando em risco não só a vida dele, mas principalmente das pessoas que trafegam nas vias e até os transeuntes, não, Peregrini? Chama a atenção realmente, Paulo, do jeito que esse pessoal anda metendo o pé aí no acelerador, nas ruas onde está, né, onde está chovendo forte, as ruas alagadas, os caras passam assim numa velocidade. Outra que eu observei também, Paulo, é na M070. Tive a oportunidade de dirigir nessa via no final de semana, na hora da chuva, os carros passando a 120, 140, como se a pista estivesse seca ou molhada, ele passa do mesmo jeito. É muita gente avexada, né, Peregrini? Esse pessoal tem pressa, eu não sei de quê. Pois é, muita gente avexada, às vezes acaba antecipando com esses vexames, como dizia a vovó, acaba antecipando a sua partida dessa para pior. Pois é, acaba antecipando sua partida para o cemitério propriamente dito, não, Peregrini? Ah, sim, Paulo, né? Acaba sendo plantado mais cedo. Alberto Peregrini, movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Tranquila, Paulo, tranquila, né? Na noite e madrugada tivemos uma movimentação tranquila, principalmente no 28 de agosto, já no pronto-socorro João Lúcio, que é da zona leste da cidade, bem como o Platão Araújo, aí manteve a média, Paulo. Tivemos sim ocorrências por agressão física, eventos também aí por faca e acidentes de trânsito também, envolvendo motocicleta, viu, Paulo? Mais pra gente contar aí durante a noite e madrugada. Pois é, Peregrini, tem aqui um comentário de um ouvinte dizendo o seguinte: tanta fiscalização para tomar motos de trabalhadores e nada de fiscalização em ônibus, só quando ocorre mortes aí todo mundo vai olhar para esse assunto. Peregrini, algum assalto a ônibus, não? Não, Paulo, graças a Deus, durante a noite e madrugada, nenhum assalto a ônibus. Entretanto, Paulo Guerra, a área central da cidade continua sendo uma vergonha. A Avenida Eduardo Ribeiro, a Avenida Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, o trecho também, Paulo, a partir da 10 de julho, Monsenhor Coutinho, a situação é muito perigosa em relação a assaltos, mas são muitos, em plena luz do dia, Paulo Guerra, vários assaltos. Ontem um estudante também foi assaltado naquela área, outros já nem fazem mais o boletim de ocorrência, aqueles homens e mulheres que moram aí no prédio da Santa Casa de Misericórdia cometem assalto todos os dias, não tem mais como uma pessoa ir visitar o Largo São Sebastião, ali por trás do teatro também fica aquele monte de bandido e não tem mais horas, viu, Paulo? É meio-dia, 2 horas da tarde, 4, 5 horas, uma providência precisa ser tomada aí nessa área central. Durante a madrugada, Peregrini, é só passar aqui após a meia-noite para a gente que anda aqui por essa área durante esse período e passa um carro de polícia, realmente a cidade está despoliciada. O centro da cidade está entregue. Tá entregue às baratas, essa é a realidade, Paulo. Nós pedimos aí a providência do secretário de Segurança, o Coronel Bonatti, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Ayrton Norte, bem como o delegado-geral Lázaro Ramos, uma providência em relação à área central. Não adianta, operação, é isso, é aquilo outro, e a população sofrendo assalto todos os dias no centro da cidade. É uma vergonha, até porque é uma área de muitos turistas, né, Paulo? É o nosso cartão postal aqui, o centro, o teatro, e é dominado pelos bandidos que estão aí dando goleada na polícia. É o sítio histórico da cidade entregue à bandidagem, essa é que é a realidade. Infelizmente não tem hora para isso, é qualquer hora do dia ou da noite, Paulo Guerra. Peregrini, com uma corda amarrada em um dos braços, corpo em decomposição foi encontrado no Jorge Teixeira, levado para o IML. O Ajutaí, Paulo, né? Chamou muito a atenção dos moradores, a ação do Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica Científica, que esteve no local também atuando, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, né? Todos esses profissionais, essas especializadas, estiveram no local do crime, além de um grande número de populares que ficam sempre ali rodeando a área. A Polícia Militar também na área resguardou o perímetro do crime, Paulo, mas ainda assim muita gente filmando, muita gente chegando perto. As pessoas tentavam descobrir de quem era aquele corpo, se era uma pessoa conhecida, mas não, viu, Paulo? Permanece ainda até o presente momento sem identificação no Instituto Médico Legal. 4 mulheres só de calcinha, Peregrini, e sutiã, bebiam cachaça, tirando gosto com melancia, Peregrini, uma confusão.
Lá pela área do Porto. Lá pela área do Porto, Paulo Guerra, elas pegaram uma melancia daquelas que cai do caminhão, sabe, Paulo? Aquela melancia que espoca, rapaz, é uma correria para pegar um pedaço, e elas pegaram mais da metade, daí tiveram a ideia, vamos fazer de tira-gosto e tomar com camelinho. Cada um deu R$1, compraram uma garrafa de camelinho que custa 3 e foram tomar. Daí, ao final da garrafa, houve um desentendimento e as cascas de melancia que outrora servia como tira-gosto virou arma. Uma jogava pedaço de melancia na outra, as 3 embriagadas, quase em trajes de Eva, Paulo, só de calcinha. Uma confusão muito grande, né, Pelegrini? Pois é, Paulo, tinha uma que estava usando a calça do Piu-Piu, eu já estava com pena do Piu-Piu. Paulo, Piu-Piu, tudo triste por ali, desenhado na roupa íntima da mulher. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, quando voltamos com essas e outras informações, viu, Paulo? Muita gente, tal qual esse Piu-Piu que estava aí na roupa íntima dessa mulher, Paulo, com a virose. A pessoa fica meio cambaleando, a gente estava notando aí, vamos torcer, né, Paulo, para ficar longe dessa virose. Muita gente chegando nos pronto-socorros da cidade, tal qual o Piu-Piu, todo quebrado, todo arrebentado, vítima da virose, que tem grande número de pacientes na cidade. Um ouvinte está solicitando aqui a reportagem da Rádio Difusora para uma matéria sobre, lá no bairro Celebridade, um barranco que está para desabar sobre as casas. É um assunto para a Defesa Civil. Bairro Celebridade, um barranco está ali prestes a desabar sobre as casas. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Ontem falávamos sobre a questão das obras do programa Minha Casa Minha Vida, onde o conjunto habitacional Capuru se encontra em total estado de abandono. É notório o descaso com o dinheiro público ali aplicado, já que o local se encontra tomado pelo mato e as casas totalmente deterioradas. O problema é saber de quem é a culpa desse descaso. Conversamos com o prefeito Beto D'Angelo, que disse estar isento dessa culpa, já que as casas ainda não foram repassadas ao município. Zé, infelizmente, você tem razão no sentido que você fala que tem um imbróglio. Nós estamos sendo zelosos, cauteloso em relação ao conjunto residencial Manacapuru. O residencial Ataliba já foi fruto de muitas denúncias relacionadas à questão do tratamento dos resíduos, e o residencial Manacapuru também apresenta problemas estruturais e problemas de drenagem e do tratamento da coleta de resíduos também, através da ET. E a estação de tratamento hoje, ela não tem a menor condições, ela não tem a menor garantia de que nós vamos ter um saneamento seguro que não ocasione o dano ao meio ambiente. Na verdade, Zé, o conjunto ainda está em domínio da empresa. Nós ainda não recebemos, para nós recebermos, já enviamos os documentos necessários para que nós tenhamos o mínimo de certeza de que não vai causar dano ao meio ambiente. Então nós estamos nos respaldando para que não ocorra o mesmo problema que houve no Ataliba. O Ataliba sofre com problema estrutural, sofre com problema de drenagem e de tratamento de esgoto. Então é mais um problema que nós temos que ter a certeza de que não vamos causar um dano ao meio ambiente. Bem, Paulo, esta obra parece aquelas obras eleitoreiras de interesse próprio, já que o local onde foi construído o conjunto é totalmente impróprio para a habitação. E a informação de que o terreno foi comprado por um preço exorbitante, fora do valor de mercado e sem nenhuma consulta ambiental. E pelo andar da carruagem, o problema está muito longe da resolução. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h06. O Corpo de Dança Rosas de Salão da Universidade do Estado apresenta o espetáculo A Era do Rádio, Simplesmente Nelson, que retrata a vida boêmia do cantor Nelson Gonçalves no próximo dia 15 às 20 horas no Teatro Aldemar Bonatti, no Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arcidal. E a entrada é franca e o evento é aberto ao público em geral. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINAEM, oferece 94 vagas de emprego nesta terça-feira. Há oportunidades para peixeiro, vigilante, promotor de vendas, supervisor de vendas, almoxarife, auxiliar de produção, entre outros. Os interessados devem comparecer das 8 às 17 horas na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazônia Shopping
Shopping e Manaus Plaza Shopping. A Escola de Saúde Pública de Manaus, em parceria com a Universidade do Estado, lançou ontem o edital de inscrições para a segunda turma do curso de pós-graduação em saúde pública, com ênfase em estratégia de saúde da família. Serão 2 processos seletivos, um para alunos e outro para preceptores, como são chamados os profissionais, que realizam a mentoria dos alunos nas atividades práticas em serviço de saúde na categoria médica. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 18. É bom lembrar que as inscrições só poderão ser feitas pela internet. Há mais de 12 anos, sem atualizar os dados de usuários de água no interior, a Companhia de Saneamento do Amazonas, Cosama, iniciou ontem o processo de recadastramento de todos os clientes da companhia. O primeiro município a receber a atualização cadastral foi o do Careiro da Várzea. O objetivo da ação é atualizar informações cadastrais das casas que recebem água da Cosama e até detectar consumos irregulares a fim de melhorar a operação do sistema de distribuição. Atualmente a companhia possui 36.905 ligações cadastradas, tanto ativas quanto inativas. Comitiva técnica do governo do estado esteve ontem em Parintins para dar início aos preparativos para a realização do Festival Folclórico do município, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho. O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, disse que as necessidades estão sendo identificadas com antecedência para que os órgãos envolvidos possam desenvolver com tranquilidade as ações que estarão sob suas responsabilidades. 6:08 em Manaus. O Procon Manaus notificou ontem 4 postos fluviais de combustíveis na capital. Segundo o órgão, os estabelecimentos apresentaram preços abusivos. O levantamento teve início desde o porto de Manaus até a área do Tarumã. Na fiscalização foi verificada uma variação de quase 60 centavos entre os postos fiscalizados, sendo o valor mínimo observado de R$3,75 e o máximo de R$4,31. Os postos notificados deverão apresentar em até 2 dias, a contar do recebimento da notificação, a justificativa acerca da prática de preço da gasolina acima de R$4 por litro. O coordenador do Procon, Rodrigo Guedes, explicou que a prática de preços abusivos é ilegal. Com 8 casos suspeitos de sarampo ainda em investigação, a prefeitura realizou ontem a apresentação de um plano para a interrupção do surto da doença em Manaus, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. A apresentação aconteceu na sede da Fundação de Vigilância em Saúde, com a presença de representante do Ministério da Saúde, dando continuidade ao plano de contingência para o controle do sarampo. Temos informações com J. Rai. Paulo Guerra, está programada para amanhã de hoje o cumprimento de um mandado de reintegração de posse na altura do quilômetro 16 da rodovia AM-070. Cerca de 80 policiais militares devem participar da ação, incluindo policiais aqui da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, com a qual nós mantivemos contato agora, neste momento, e confirmaram que a equipe está em deslocamento lá para a área. O terreno pertence à família do japonês Katsuhiro Nagai, que foi eleito vice-prefeito de Iranduba em 2008 e morreu 13 dias após a eleição. Ele era o parceiro de chapa do prefeito que foi reeleito à época, Nonato Lopes. A área foi invadida no ano passado e, segundo o secretário de Meio Ambiente do município, Alexandre Antoni, cerca de 200 pessoas já atuam no imóvel, que teve boa parte desmatada, já foram construídos alguns casebres por lá e, como acontece em todas as invasões, já tem gente vendendo terreno no local. A polícia, portanto, é em deslocamento. Os moradores da área foram notificados no último sábado por um oficial de justiça e, neste momento, já começa então a ação de reintegração de posse no quilômetro 16 da rodovia AM-070 aqui no município. Para o Jornal da Manhã, J.I. Agora 6:11. A Secretaria de Estado de Saúde já tinha autorizado até amanhã de ontem o pagamento de mais de 78% da competência de 2018, acordada com as empresas de recursos humanos que atuam nas unidades de saúde. O valor corresponde a 72,6 milhões de reais de 93 milhões previstos. A informação foi repassada durante a reunião do vice-governador e secretário estadual de saúde, Carlos Almeida, com os gestores das unidades de saúde da capital, na sede da Suzan. Os médicos anunciaram nesta segunda-feira retornar à normalidade dos atendimentos nas unidades de saúde,
Compromisso assumido após a Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, efetuar os pagamentos aos profissionais de diversas áreas, que incluem médicos, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio. A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informa que o Porto de Parintins foi interditado por questões de segurança em virtude do rompimento de 2 elos de um total de 4 que ligam as balsas da estrutura flutuante. A Agência Fluvial de Parintins, a autoridade marítima na região, determinou imediatamente a saída de todas as embarcações do porto, visando a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana. Não está permitida a atracação de nenhuma embarcação e a circulação de pessoas e veículos sobre a estrutura flutuante. A autoridade portuária foi notificada e deverá providenciar o reparo e a contratação de vistoria por um engenheiro da empresa certificadora responsável pelo porto. A fim de minimizar os impactos da interdição, a agência de Parintins solicitou que a administração do porto estabeleça uma forma alternativa para a atracação das embarcações. O inquérito será instaurado para apurar as causas, consequências e responsabilidade. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Josué Neto, do PSD, participou da primeira reunião ordinária de 2019 dos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e, na ocasião, defendeu o fortalecimento da Zona Franca de Manaus. De acordo com o deputado, os problemas que o Amazonas tem em relação à falta de estradas, portos, rodovias prejudicam o modelo econômico do Estado, que carece de meios para o maior desenvolvimento, citando a BR-319. O Ministério Público Federal no Amazonas ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar para que a Agência Nacional de Mineração indefira todos os requerimentos administrativos para pesquisa e exploração mineral, incluindo aqueles relacionados à lavra garimpeira, incidentes sobre terras indígenas no estado. E, de acordo com a ação, a agência tem deixado de analisar os requerimentos de pesquisa e exploração mineral em terras indígenas, mantendo-os paralisados enquanto a Constituição Federal proíbe esse tipo de pedido. O Ministério Público Federal considera a prática ilegal e inconstitucional. Caso não haja o acolhimento imediato acerca do pedido de indeferimento feito na ação, o Ministério Público Federal pediu que os requerimentos sejam analisados e indeferidos pela ANM no prazo de 30 dias. A ação civil pública também pede à Justiça que proíba a ANM de manter paralisados novos requerimentos administrativos de títulos minerários e incidentes sobre terras indígenas do Amazonas, a fim de prevenir novos danos socioculturais às comunidades afetadas. Polícia. Integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos em Manaus foram presos e apresentados na manhã de ontem na Delegacia Geral. Um dos membros do bando é considerado o maior praticante de furtos de objetos do interior de veículos do Amazonas, segundo disse o delegado Simval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Anderson Ponde Barroso, de 30 anos, Muriel Mendonça de Souza, de 27, Wendel Oliveira Linhares, de 28, já estavam sendo investigados desde que furtaram o notebook e dinheiro da dona de uma empresa de eventos em Manaus. Eles também foram responsáveis, segundo a polícia, por clonar o cartão de um secretário de governo que teve um prejuízo estimado em R$35 mil em compras feitas com o cartão de crédito dele. Durante a prisão do bando, a polícia recuperou uma grande quantidade de objetos furtados das vítimas, entre sapatos, bolsas, celulares, carteiras, joias e dinheiro. É o pessoal do Chapolin. Um homem de 53 anos foi preso na manhã de ontem em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de estelionato. Laércio Araújo de Souza era procurado em vários estados do Brasil, principalmente em Esperantina, no Piauí e no Distrito Federal, onde, segundo o levantamento de policial do 17º Distrito Integrado de Polícia do Amazonas, Piauí e Distrito Federal, cerca de 1,5 mil pessoas foram vítimas. De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, Laércio praticou golpes de falsos consórcios de carro, motocicletas, casa, entre outros, e arrecadou cerca de 15 milhões com milhares de vítimas. O estelionatário foi preso em uma casa no loteamento Rio Pirini, na zona norte de Manaus. A prisão teve apoio da Delegacia Regional do Piauí, Secretaria de Operações do Ministério da Justiça e do Laboratório de Inteligência Cibernética do Distrito Federal. Laércio é considerado um dos maiores estelionatários do país, estava escondido na capital amazonense. Segundo o delegado, a prisão do homem se deu após uma investigação paralela também de outro suspeito de estelionato, que em depoimento citou o nome de Lázaro. Pellegrini finalmente colocaram a mão em parte do bando do Chapolin.
Ainda bem, Paulo, essa equipe, esses bandidos, essa quadrilha vem agindo muito na cidade, principalmente em pátios de supermercados, em pátios de shopping, em pátios aí, Paulo Guerra, e também qualquer tipo de estacionamento de grande número de veículos. Eles agiam usando esse equipamento. O dono do carro apertava no alarme para travar as portas e ele, com o equipamento Chapolin, fazia essas portas destravarem e levavam tudo que tinha dentro dos veículos. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, está no ar. Quem será a próxima vítima? Quem será a próxima vítima agora do roubo de assalto no centro da cidade? O centro de Manaus está dominado pelos bandidos. É todo dia, é toda hora, é assalto, é roubo, é senhora, são estudantes, turistas. O centro da cidade está realmente um verdadeiro perigo e os assaltantes estão mandando na área central da cidade. Getúlio Vargas, 7 de setembro, Monsenhor Coutinho, 10 de julho, Praça Largo de São Sebastião, Praça da Polícia. Quem manda na área são os assaltantes, são os bandidos, que tem até endereço fixo, é ali na Santa Casa, no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. Mas, Paulo Guerra, uma clínica odontológica foi assaltada na tarde de ontem. Era por volta de 16h30 na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Lá de novo, levaram uma quantidade em dinheiro. Os assaltantes, um deles se fingiu ser cliente antes de cometer o crime. De acordo com uma funcionária que não quis se identificar, Paulo, o criminoso entrou na clínica e se dirigiu à recepção, pegou a senha de atendimento, fez aquele H e depois cometeu o assalto, cometeu o roubo a uma clínica também na área do abandonado por parte da segurança no centro da cidade. Muito bom o trabalho que foi feito pela prefeitura, revitalizou a praça, colocou LED no centro, só falta a polícia. E nós esperamos que o mais rápido possível essa situação seja solucionada. Mas mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma moto CG 150, ou melhor, 250, foi furtada na frente da maternidade Unimed, na Constantino Neri. Isso aconteceu, Paulo, no último final de semana, e o dono continua procurando a moto de placa JXF 5702. É uma CBX 250, JXF 5702, furtada do estacionamento de uma maternidade ali na Avenida Constantino Neri. Pronto socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, outra pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, e assim foi a movimentação no pronto socorro. No pronto socorro 28 de agosto, no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e muitos bofetes. Ele deu entrada a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, meio zonzo. Ele pegou uns tapas que não sabia nem de onde veio. Segundo ele disse, eu não sei porque apanhei. Como é que não sabe? Ele não queria era dizer. Pegou-lhe uma pisa e deu entrada no pronto socorro João Lúcio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais da Força Tática em mais um excelente trabalho ao comando do Major Igor, prendeu mais bandidos que estavam com droga, com uma boa quantidade em droga. Foi apreendido esse homem, mais uma grande ação dos policiais da Força Tática, que agora tem comando novo, é o comando agora do Major Igor, que era subcomandante, já conhece todo o procedimento, já conhece a tropa e vai dar continuidade ao excelente trabalho que foi desenvolvido pelo Coronel Klinger Paiva.
Parabéns aí ao coronel, aliás, ao Major Igor, que assume a força tática. E policiais da Rocan, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em patrulhamento na cidade, com policiamento de excelência. Policiais da Rocan também tiraram bandidos de circulação durante toda a noite e madrugada. O serviço da Rocan é, como sempre, de excelência. E agora, com o comando do coronel Bruno Azevedo, também fazendo grande trabalho na cidade de Rocan, tirando vários bandidos de circulação, principalmente aqueles que cometem assalto, aqueles que estão aí tomando celulares, estão aí vendendo droga. A Rocan está ligada, a Rocan está sempre em patrulhamento na cidade. Pronto Socorro Platão Araújo, esse também localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes, muita gente dando entrada tanto no 28 de agosto, quanto no João Lúcio, quanto também no Platão Araújo, aqui onde estamos. Paulo Guerra, vítimas da virose, a virose que está aí atacando, que está aí, se espalhando na cidade. Muita gente com aqueles sintomas terríveis de febre, dores pelo corpo, outros ficam até vomitando devido aí à virose que tem aí com essa mudança de clima, sempre acontece, e muita gente dando entrada no pronto-socorro. Pronto-socorro Joãozinho completamente lotado, o pronto-socorro que atende as crianças, Paulo Guerra, com quase que dobrando o número de atendimentos devido à virose que está se espalhando na cidade. Ainda do Platão Araújo. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi esfaqueado. Um homem teve a barriga furada pela ponta de uma faca. Paulo Guerra, tudo aconteceu quando dois homens que já tinham uma rixa se encontraram. Segundo as primeiras informações, a briga, o desentendimento, a rixa entre dois homens é por causa do amor da mesma mulher. Ela ficava com um, depois ficava com outro, ficava com outro, depois ficava com um. E ontem, bem na hora da novela, Paulo Guerra, bem na hora da novela do gato, naquele momento, a luz mais uma vez estava se deixando envolver pelos carinhos de Júnior. Tá quase, tá balançando a roseira, não demora, eu tenho certeza que na novela a luz vai se entregar nos braços do Júnior. E nesse momento, quando o Júnior estava botando para cima, um homem foi esfaqueado. Ele levou um violento golpe de faca na barriga. Quem desferiu foi um homem que estava com ciúme da esposa, porque ela já tinha namorado com ele, aí voltava para ele, voltava para um, voltava para ele, voltava para um, voltava para ele. Uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade, daquelas que gosta de usar shortinho de lycra lá dentro e aquela blusinha só de top, o bucho por cima, coisa terrível, a coxa toda cheia de marca de catapora, mas ainda assim ela foi a pivô da briga. Por muito pouco, um não matava o outro, para a mulher que está sendo conhecida na área da Zona Leste, depois da mulher melão, da mulher melancia. Agora nós temos a mulher curuba na área da zona leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite madrugada considerada tranquila no Instituto Médico Legal. Apenas um registro. Trata-se do registro, é o seguinte, Paulo Guerra e ouvintes, um corpo foi encontrado na rua Jutaí, no bairro Jorge Teixeira. Um corpo até o presente momento não identificado, tinha uma corda amarrada nos braços e aproximadamente 30 anos de idade. Departamento de Perícia Técnica Científica, profissionais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ao comando do delegado Paulo Martins, também esteve no local e já fizeram os primeiros procedimentos de investigação para saber
Quem foi e por que foi que mataram esse homem no bairro Jorge Teixeira? O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, e um desses exames foi por causa da mulher Curuba, a musa da zona leste da cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 4.899 acumulou a quadra, saiu para 111 apostadores, cada um vai receber R$3.193,55. O terno teve 6.204 apostas ganhadoras com premiação individual de R$85,92. As dezenas sorteadas foram 07, 12, 36, 42 e 48. Loto Fácil concurso 1775 saiu para 3 apostadores. Cada um vai receber R$861.562,79. Eles são de Juiz de Fora, Minas Gerais, Olinda, Pernambuco e Rio de Janeiro. 14 acertos, foram 450 apostas ganhadoras com premiação de R$1.767,31. Dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1775. 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23. 6h34. Esportes. Na tarde desta segunda-feira, um incêndio atingiu o alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, local onde o Bangu treina. 3 atletas da base que descansavam após a atividade ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital da Aeronáutica. Em jogo isolado do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2-0. No Campeonato Gaúcho, Pelota e Novo Hamburgo não saíram do 0-0. E os jogos de hoje? Às 17 horas, pela Liga dos Campeões da UEFA, jogam Manchester United e o PSG. E Roma e Porto jogam às 18 horas. Às 19h15, pela Copa Libertadores da América, jogam Danúbio e Atlético Mineiro. 21h30, Independiente Medellín e Palestino. E ainda Barcelona do Equador e Defensor. 19h15, Copa do Brasil, Aparecidense e Ponte Preta. 19h15 também, Copa Sul-Americana, River Plate do Uruguai e Santos. E ainda às 21h30, Macará e Guabirá. A revista France Football, uma das mais respeitadas do mundo, traz neste mês de fevereiro um ranking dos maiores clubes do planeta. O Santos é o único brasileiro na lista, aparece em 27º, empatado com Galatasaray da Turquia, Independiente da Argentina e América do México. Além destes dois últimos, apenas mais um latino-americano no ranking, o argentino Boca Juniors em 18º. Os dois gigantes espanhóis lideram o ranking. Real Madrid em primeiro, Barcelona em segundo. Manchester United da Inglaterra, Bayern de Munique da Alemanha e Liverpool também da Inglaterra fecha o top 5. Ainda um clube da África na lista, o Al Ahly do Egito em 21º. Últimas notícias. O Ibovespa é o principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da B3, antiga BMF. Bovespa encerrou o pregão de ontem em queda de 0,98% aos 94.412 pontos. O dólar comercial fechou o dia de ontem em alta de 0,77%, cotado a R$3,76. O euro também se valorizou. Subiu 0,36% e encerrou o dia vendido a R$4,24. Morreu nesta segunda-feira Fernão Botelho Bracher, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo nota do Itaú Unibanco, o falecimento foi causado por complicações associadas a uma queda com trauma crânioencefálico. Bracher foi presidente do Banco Central entre 1985 e 1987, época em que a diretoria também era composta por André Lara Rezende e Pécio Árida, que juntos participaram da elaboração do Plano Cruzado. Antes de 1974 a 1979, Bracher já havia sido diretor de câmbio do Banco Central. Começa hoje em Madrid, na Espanha, o julgamento de 12 políticos catalães envolvidos no movimento independentista de 2017. O processo pode durar 3 meses e a sentença sai em mais 2 ou 3 meses. O Ministério Público pediu até 25 anos de prisão para os acusados. Nesta terça-feira, os venezuelanos insatisfeitos com o rumo do regime de Nicolás Maduro devem voltar às ruas atendendo a uma nova convocação de Guaidó. Os opositores querem incentivar os militares a permitir a entrada da ajuda humanitária internacional que está parada na Colômbia após a ponte
ponte fronteiriça de Tiendite ser bloqueada. E Maduro está aprontando. A Controladoria da Venezuela anunciou nesta segunda-feira a abertura de uma auditoria para investigar o líder oposicionista Juan Guaidó, que no último dia 23 de janeiro se autoproclamou presidente interino do país por supostamente receber dinheiro de entes internacionais sem justificativa. Além disso, a auditoria sobre Guaidó será feita por supostamente ocultar dados da sua declaração juramentada de patrimônio. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, discutiu na última segunda-feira com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, as possibilidades de aumentar a cooperação de seu governo com as Nações Unidas no campo humanitário a fim de apoiar a população do país. O governo brasileiro reconheceu nesta segunda-feira a advogada e professora venezuelana Maria Tereza Belandria como representante diplomática da Venezuela aqui no Brasil. Ela foi indicada para o posto pelo autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. E o governo do Brasil vai instalar um centro de contribuição de ajuda humanitária lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela. A decisão foi anunciada ontem durante reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a nova embaixadora Maria Tereza Belandria. Negociadores do Congresso americano chegaram a um acordo provisório para evitar uma nova paralisação do governo no final de semana e anunciaram os senadores nesta segunda-feira e informaram a imprensa dos Estados Unidos. O acordo prévio fechado entre congressistas republicanos e democratas prevê a destinação de 1,375 bilhão de dólares para a construção de barreiras físicas em um trecho de 88 quilômetros da fronteira com o México. O valor é inferior aos 5,7 bilhões que o presidente Donald Trump quer para a construção de um muro de mais de 320 quilômetros na divisa. A trégua comercial entre a China e os Estados Unidos não será ampliada além da data limite estabelecida para o próximo dia 1º de março, afirmou nesta terça-feira um dos representantes do país americano que está em Pequim para uma nova rodada de negociações, informou o jornal South China Morning Post de Hong Kong. Devido ao embargo de armas, o Irã desenvolveu suas capacidades militares localmente, inclusive seus controversos mísseis, que agora expõem para comemorar o 40º aniversário do triunfo da Revolução Islâmica de 1979. Em um espaço de 20 mil metros quadrados no coração do famoso complexo religioso de Mossala, as Forças Armadas, junto com o Corpo dos Guardiões da Revolução e o Ministério da Defesa, apresentam ao público 500 das suas conquistas em 10 áreas de operação. Pelo menos 17 pessoas morreram nesta terça-feira em um incêndio que levou quase 4 horas para ser controlado pelos bombeiros, ocorrido em um hotel de Nova Delhi, capital da Índia. O incêndio no hotel, completamente reservado por uma família que estava na capital indiana para participar de cerimônia, deixou até o momento 17 mortos e 3 feridos, confirmou o porta-voz dos bombeiros de Nova Delhi, Shyam Prakash Singh. 6 horas e 45 minutos. O Ministério Público faz vistoria no centro de treinamento do Flamengo na manhã de hoje. O clube enviou 2 projetos do Ninho do Urubu à Prefeitura do Rio, nenhum previa alojamentos. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, informou ontem que está multando diariamente desde sexta-feira a mineradora Vale, responsável pela catástrofe socioambiental provocada pelo rompimento de barragem de rejeitos em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa deverá pagar R$100 mil por dia até executar um plano de salvamento de fauna silvestre e doméstica. A Agência Nacional de Mineração informou ontem que determinou às mineradoras que façam inspeções diárias em barragens de rejeito classificadas como alteamento a montante, do mesmo tipo da que rompeu em Brumadinho no último dia 25. As informações sobre as inspeções deverão ser enviadas para o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Quem não cumprir a determinação poderá ser multado e até ter a barragem interditada. O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação receberá propostas de pesquisadores, desenvolvedores e fornecedores de tecnologias de dessalinização até o dia 18. Essas alternativas serão analisadas para projetos de atendimento a comunidades que sofrem com falta de água potável no país. O foco é o atendimento a pessoas residentes na região do semiárido. Segundo o Ministério, 12% da população brasileira, cerca de 27 milhões de pessoas, residem nas cidades nessa área que abrange 12% do território nacional, cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Marcada por tempo seco, o semiárido sempre foi um desafio na garantia da oferta de água potável. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira anunciou que 46 participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira Revalida 2017 terão de fazer a prova no próximo dia 10 de
março, lá em Brasília. Segundo o INEP, a prova será reaplicada porque foi constatada uma irregularidade de natureza ainda não esclarecida que inviabilizou a gravação da avaliação das estações 1 e 6 em uma sala do teste no Hospital Universitário de Brasília. Os médicos que farão revalida novamente representam 4% dos 947 que prestaram o exame em novembro do ano passado. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Dealer para desarticular uma organização criminosa que negociava drogas por meio de uma rede social. Estão cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão em cidade de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe e Minas Gerais. As investigações indicam que o grupo responsável pelo mural atuava de forma organizada com membros agindo com funções distintas sujeitas a um comando centralizado. Em 2018 começou o inquérito policial após a área de inteligência da Polícia Federal identificar a atuação de um grupo que usava uma rede social para comercializar virtualmente as drogas como maconha e LSD. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou ontem em entrevista concedida ao jornal Financial Times que a reforma da Previdência a ser apresentada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso pretende economizar 1 trilhão em 10 anos. A reforma, segundo Guedes, deve ser aprovada dentro de 5 meses. De acordo com o ministro, a versão final da reforma da Previdência chegará ao Congresso assim que o presidente se levantar da cama. Nesta segunda-feira, Bolsonaro recebeu alta da unidade semi-intensiva e foi transferido para um apartamento do Hospital Albert Einstein. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, democrata do Amapá, reúne hoje líderes partidários para definir as presidências das comissões permanentes da Casa, a pauta da sessão deliberativa e a reforma da Previdência. Na Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, recebe líderes partidários para discutir a pauta da semana. Está prevista para as 16 horas a primeira sessão de votações da nova legislatura. O corpo do jornalista Ricardo Boechat está sendo velado desde o final da noite de ontem no Museu da Imagem e do Som dos Jardins, em São Paulo. Boechat, de 66 anos, morreu no início da tarde de ontem após o helicóptero em que estava cair na rodovia Anhanguera. O velório começou com uma cerimônia com familiares. Depois, no início da madrugada, foi aberto ao público e vai ocorrer até as 14 horas de hoje. Foram a OMS, entre outros, os governadores de São Paulo, João Dória, e o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. O corpo do jornalista será cremado nesta terça-feira em uma cerimônia privada com a família. O local da cremação não foi divulgado. Em 11 anos, a FAB registra 21 acidentes no país com helicóptero do mesmo modelo que caiu em São Paulo. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, irá representá-lo no velório e sepultamento do jornalista Ricardo Boechat no começo da tarde de hoje. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Testemunha diz ter visto o homem pular do helicóptero antes de colisão com um caminhão. Folha de São Paulo. Internado há 16 dias, Bolsonaro deixa a unidade semi-intensiva e vai para um quarto. O Estado de São Paulo. Toffoli diz que o juiz não deve cair na tentação do populismo, do ativismo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Funcionários de estatais não podem fazer greve contra a privatização, decide TST. Valor econômico. Valor de mercado da Vale cai 73 bilhões desde Brumadinho. Estado de Minas. Em 42 dias, Minas registra 4 mortes suspeitas por dengue. Jornal do Comércio no Recife. A empresa que transportava Boechat não tinha autorização para táxi aéreo, diz ANAC. Fortaleza, Diário do Nordeste. Horário de verão termina neste fim de semana em 10 estados e no Distrito Federal. Porto Alegre, 0 hora. Caixa é investigada por cobranças indevidas no cartão de crédito. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Mobilidade em crise impulsiona novos negócios. A crítica. Polícia Federal, inquéritos corruptos na mira. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. No segmento de nossa programação, vem aí o programa Valdir Correia, hoje apresentado por Fred Lobão. 6h59, muito bom dia para você ligado na nossa difusora. Está entrando no ar mais um programa Valdir Correia. Hoje com Fred Lobão. Até às 10 horas da manhã, com muitas informações para você ligado aqui na nossa difusora. Bom dia, equipe do Grande Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva.
Bom dia a equipe do Garotinho, bom dia Milton, bom dia PC. E bom dia as patrulhinhas daqui a pouquinho trazendo informações pra gente na manhã desta terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Já parcialmente recuperado da virose, né? Pelo menos, vamos dizer assim, 50%. Já é melhor que nada, né? Então pronto. Hoje a gente aqui com a ajuda de Deus vai trazer muitas informações para você nesta terça-feira, mas eu quero logo começar o programa comentando sobre o principal assunto. Destaque ontem na mídia nacional e hoje não vai ser diferente, a morte de Ricardo Boechat, né? Boechat, que trabalhava na Band News, a Band News FM, e que é retransmitida aqui pela nossa Band News Difusora, nossa co-irmã, e também apresentava, era o âncora, né, do jornal da Band. Boechat, que tinha uma trajetória ímpar na Band, tal como teve na Rede Globo, né? E que ontem foi homenageado depois que morreu num trágico acidente. O helicóptero em que estava ele, o piloto, caiu na rodovia. Ele tentou um pouso forçado, até conseguiu pousar, mas um caminhão, era uma pista de acesso, o caminhão veio e literalmente levou, arrastou o helicóptero, que explodiu na pista. Uma tragédia realmente. O motorista disse que não viu a aeronave cair sobre o caminhão. Como é que você vê, gente? Como é que dá para evitar, né? Você tá ali, tá dirigindo, você tá dirigindo um caminhão, um carro, pilotando uma moto que seja, de repente vem o mais inusitado, que é um helicóptero na tua frente, né? Vai dizer o quê? É uma fatalidade realmente. Uma testemunha relatou que ainda viu o passageiro pular do helicóptero. Eu ouvi essa versão também, e a versão é que, apesar da pessoa ter pulado do helicóptero, que seria supostamente o Boechat, o helicóptero caiu por cima dela. Então não restou nada a ser feito, né? Bom, os detalhes a gente vai trazer sobre o velório do Boechat ainda no programa de hoje, mas fica, né, fica a dor, fica a perda da pessoa, do ser humano, e a saudade de ouvir, né, o trabalho de um profissional ímpar, um cara que se incomodava literalmente com problemas que iam desde o buraco na rua, o lixo jogado ali, até a corrupção de Brasília, o ministro que dava uma decisão que ele não julgava ser correta. Ele comandava realmente com um punho de ferro, né, o jornalismo da Rede Bandeirantes. E apesar de ter superiores hierárquicos, quem é que batia de frente com o Boechat, né? Naquele jeitão dele, cara que já foi, não deixou de ser professor, né, de jornalismo, palestrante. Ele voltava justamente para o trabalho depois de ter participado de uma palestra, teve esse encontro, né, com universitários, e acabou sendo vítima desse acidente. Realmente uma tragédia, mais uma tragédia. Eu acho que já pode apertar o botão e começar 2020. Pelo amor de Deus, já chega, né? É muita coisa para um mês só, muita coisa para um ano só. Uma em cima da outra. Brumadinho, CT do Flamengo, tanta coisa que já aconteceu aí, que a gente tá realmente com sabe aquele sentimento, pelo amor de Deus, para com isso, mais um não, que isso. Então já pode acabar o ano e começar o próximo? Difusora.